Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, bem como também pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou o Padre Frei Inácio José, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. 32º domingo do tempo comum. A primeira leitura nos mostra, tirada de Sabedoria, capítulo 6. E vai nos ensinar que a sabedoria é encontrada por aqueles que a procuram. É interessante que o livro da sabedoria faz parte de um contexto de livros bíblicos chamados de livros sapienciais, que vão mostrar que a amizade com Deus se dá na medida em que nós praticamos a sabedoria, viver com sabor. E a sabedoria aqui não é tanto a sabedoria intelectual, não, dos livros, não. Mas é a sabedoria de praticar a palavra de Deus, que o próprio livro da sabedoria vai mostrar que é a verdadeira e mais autêntica sabedoria. Ou seja, temer a Deus, respeitar a Deus, viver a vida tendo como referência a palavra de Deus. Por que é necessário viver com sabedoria? Porque mais cedo ou mais tarde haveremos de ter o nosso encontro definitivo com Deus. Ao celebrar o 32º domingo do tempo comum, nós já estamos encaminhando para o final do ano litúrgico, que vai nos lembrar que a nossa vida tem um final. A nossa vida tem um final. E o final não é o nada, não é o acaso. O final é o encontro definitivo com Deus. E este encontro definitivo com Deus ele é expresso através do Salmo, o Salmo 62, onde o salmista manifesta a sua sede, o seu desejo de viver plenamente com Deus. Desde a aurora ansioso busco, minha calma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedente sem água. Ou seja, nós, enquanto criaturas humanas, filhos e filhas adotivos de Deus, a nossa vida só tem sentido quando nós estivermos plenamente com Deus. Nesse caso, somos bem agostinianos, quando Santo Agostinho vai dizer que o meu coração tem sede de Deus e só terá descanso quando encontrar o Deus vivo e verdadeiro. A segunda leitura, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo ensina àquela igreja de Tessalônica e à nossa igreja hoje que Deus trará de volta com Cristo os que, através dele, entraram no sono da morte. A carta aos Tessalonicenses foi escrita além de animar aquela igreja a perseverar na fé, foi escrita também com a finalidade de explicar o que aconteceria com aqueles que morreram antes da segunda vinda de Jesus. E Paulo vai ensinar que todos eles haverão de ser ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo. É interessante notar que Paulo achava que estaria vivo para a segunda vinda, como aparece lá no versículo 15. Nós que estivermos vivos, ou seja, nós, ele se inclui, para mostrar que esta carta foi escrita num ambiente de que, se tão logo Jesus Cristo voltaria, a parousia. Mas esta carta, então, portanto, nos ensina que o fim de nossa vida é um encontro definitivo com Cristo, que ele um dia voltará glorioso e haverá de manifestar em todos nós a glória da ressurreição. Para que nós não, vamos dizer assim, nos encontremos com esse momento da segunda vinda de Jesus de forma preparada, é necessário estarmos vigilantes. E aí, o Evangelho, Mateus capítulo 25, vai contar, Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 previdentes e 5 imprevidentes, que aguardavam o noivo, que aguardavam a chegada do noivo para a festa de casamento. E que as previdentes levaram óleo consigo e as imprevidentes não levaram óleo consigo. O problema, o detalhe aqui da parábola, consiste justamente em que, não na falta, no egoísmo das previdentes, em não querer partilhar do óleo com as imprevidentes. Não. Por quê? O detalhe é que nenhuma delas sabe quando virá. Então corre o risco de todas ficarem sem o óleo se caso elas partilhassem, porque não se sabe quando virá.
Então, por isso, as imprevidentes erraram ao não providenciar o óleo. Um outro detalhe que é curioso na parábola é o seguinte, que se trata de uma festa de casamento. Elas estão preparadas para uma festa de casamento, aguardando o noivo chegar. E isso era um evento social que envolvia toda a comunidade, que envolvia toda, vamos dizer assim, o bairro, a cidade. Todos estavam convidados. Então, a porta estava aberta para todos. Aqui tem uma diferença na parábola, porque lá na parábola se diz que quando o noivo chegou lá no versículo 10, a porta se fechou. Isso aqui não era normal de acontecer. A porta sempre ficava aberta. Aqui a porta se fecha. Por quê? Para nos mostrar que enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos na história, nós somos essas virgens esperando o noivo chegar. Né? Somos essas mulheres que faziam esse cortejo acompanhando o noivo até o recinto da celebração de casamento. Muito embora no contexto judaico original a porta não se feche, aqui se fecha. Ou seja, um dia a nossa vida vai ter um fim. A porta vai ser fechada. E se nós estivermos aguardando, preparando, vivendo a palavra de Deus, esperando Jesus voltar, nós entraremos pela porta do céu. Mas se nós não estivermos preparados, esta porta que a princípio está aberta para todos, esta porta poderá ser fechada. Então, por isso que é plenamente válido, atual, a mensagem do Evangelho de hoje. Precisamos vigiar cada dia, cada momento, pois pode ser o momento no qual o noivo chegue. Então, a melhor maneira de vigiar, de esperar a chegada do noivo, é praticar a sua palavra, praticar o Evangelho, praticar a palavra de Deus, praticar a fé, viver o amor, a justiça, a caridade. Não deixando para amanhã o bem que nós podemos fazer hoje, não deixando para socorrer amanhã os pobres necessitados que baterem à nossa porta no dia de hoje, pois talvez, por meio deles, o noivo esteja a nos visitar. Então, que esse domingo nos instigue cada vez mais a sermos vigilantes e estarmos preparados para o encontro definitivo com o Senhor Jesus que nos vem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, que nos abre esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus, e a você, querido ouvinte, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.